Bom dia, irmãos. Que o Senhor nos conceda uma porção da palavra dele que nós possamos compartilhar, né? Que o Senhor nos instrua e possa falar aos nossos corações através da palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, né? Então, a lição da revista que nos propõe hoje, né? O interessante, quando nós lemos a história do povo de Israel, eu gosto sempre de trazer à memória que nós conhecemos as pessoas através da sua trajetória, né? O passado das pessoas traz para nós uma confiança, né? Quando você vai comprar algo em lugares, o que é feito? Uma pesquisa da sua trajetória como cliente, né? Como comprador, se você realmente, né, tem caráter, tem um histórico para poder ter crédito, não é mesmo? Então, na vida secular trabalha dessa forma, a vida trabalha dessa forma, né? Então a gente conhece o caráter das pessoas através da sua trajetória, né? Então nós cremos num Deus que nos promete coisas, só Ele pode cumprir. Não é mesmo? Então, quando nós lemos esses fatos históricos do relacionamento de Deus com o povo de Israel, traz para nós uma confiança no Deus, neste Deus que nós cremos, nas promessas que Ele fez para nós. Não é mesmo? Então, esses fatos históricos traz isso para a gente, né? De repente a gente pode pensar assim, diferença faz para mim que Deus fez lá com o povo de Israel, né? Diretamente não traz nada, mas traz para nós uma confiança no Deus que nós confiamos, que o Deus que nós cremos é o mesmo Deus de ontem e o de hoje e de eternamente, né? Então nós temos firme confiança que Ele há de cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Ele nos prometeu uma vida eterna na presença dEle. Ele não nos prometeu uma trajetória tranquila. Ele não nos prometeu uma trajetória tranquila, mas nos prometeu uma chegada segura, né? Não é mesmo? Então é isso aí. E Ele não nos promete uma trajetória tranquila. Ele nos conduz, Ele nos exorta que nós deveríamos de trilhar o caminho com Cristo, trilhar um caminho largo e espaçoso, né? Não é. É trilhar um caminho estreito. Não é mesmo? Que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Não é mesmo? Então nós cremos em um Deus real. Nós não cremos num Deus fictício de ouro ou de prata. Nós cremos num Deus real. Um Deus que prova a sua existência através da história. Prova a sua existência através das coisas criadas. Ele prova a sua existência através do seu grande amor derramado na cruz, através de Jesus na cruz do Calvário, que nos trouxe a salvação. Então, quando eu leio a trajetória histórica do povo de Israel, traz para mim uma confiança, um fortalecimento da minha fé. Traz um fortalecimento, né? Porque eu posso expressar aquele versículo que diz, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o seu caráter, eu conheço os seus compromissos assumidos no decorrer da história, e eles têm todos se cumprido através dos fatos históricos, não é mesmo? Então, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, a gente queria abrir lá em Êxodo, né, onde a palavra nos é um fato conhecidíssimo de todos nós, não é mesmo? Mas a gente queria abordar alguns pontos aqui, que os irmãos tenham a liberdade de compartilhar
né, daquilo que o Senhor também tem falado ao coração de cada um de nós, daquilo que nós temos aprendido através dessa longa trajetória como crentes em Jesus, né? Então que a gente possa aprender, trazer algumas reflexões desse texto, a qual o escritor da revista nos propõe nessa manhã. Então, Êxodo capítulo 2. Então, os fatos históricos nos traz para nós um conhecimento do caráter desse Deus. Não é mesmo? Então, a importância dos fatos históricos. Então, aqui no capítulo 2, já trata do nascimento de Moisés, né? E foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Joquebede, ela era tia. Joquebede era tia de Arão. Ela era tia de Arão, né? Então, nesse período, porque quem trouxe através da inspiração de Deus sobre o casamento entre parentes foi Moisés. Moisés, mais à frente, ele vai instituir isso como lei, né? E nós sabemos que hoje tão interessante, irmãos, que a Bíblia é muito fascinante, né? A Bíblia não permite esse tipo de relacionamento. Aí as pessoas falam assim, eu não acredito em Deus, mas você vai lá ver medicina, a medicina diz que não é bom que esse relacionamento entre pessoas próximas, sanguineamente. Você percebeu que coisa, como Deus é extraordinário? Tanto tempo atrás, Deus proíbe esse relacionamento. E hoje, as pessoas entendidas, estudadas, que não crê na existência de Deus, né? Ele tem que falar para você, não é bom que vocês relacionamento entre muito próximo, porque pode haver complicação naquele feto, a origem desse tipo de relacionamento, de pessoas muito próximas, né? Sanguineamente. Então isso é um fato científico que foi descoberto há pouco tempo agora. E através da Bíblia, Moisés, através da inspiração de Deus, já criou essa barreira lá atrás, né? Mas nesse momento aqui, só um casal. Então os irmãos tinham que casar com as parentes mais próximas, né? Era uma necessidade lógica do crescimento, mesmo? Mas depois, hoje em dia, não há necessidade mais. Há muita gente aí, né? Há muita gente solteiro, né? Há muita gente. Oi. Então nós tivemos no Manual do Batista há muitos anos, né? É isso que você está falando, te bate certinho no caminho, porque tem gente doente lá, porque muitos casaram primo com primo, assim, muita gente doente, crianças doentes mesmo, muitas mesmo. Dá muita complicação em cidades. Tem lugar para as famílias mesmo, tanto família, né? E muitos se casaram, muitos filhos nasceram doentes. Então é isso aí. Então isso é uma prova científica que Deus, ele tem o pleno conhecimento das coisas. Pleno conhecimento das coisas. É isso aí. É alta. É desse jeito. Então ele casa com uma... Isso está lá, irmãos. Vamos abrir. Onde está escrito isso? Está em Êxodo capítulo 6. De repente você nunca tinha ouvido falar sobre isso. Está lá em Êxodo capítulo 6, versículo 20. Versículo 20. 6, 20. E Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Ele está falando sobre a genealogia, né? Da tribo de Rubem, Simeão e Levi. Aí está aqui relatado isso aqui. Então ele foi casado com a tia, né?
a um período. Nesse período, era uma permissão de Deus. Hoje já não existe mais essa permissão, até cientificamente comprovada. Mas nesse período era normal. Era como No caso de Ivon, no caso de Abraão. com Sara, né? Então, era um período, né? Hoje nós estamos em outra dispensação. É isso aí. Então, é aquilo que diz, né? É a revelação progressiva, né? Revelação progressiva. Então, são coisas minúsculas, irmãos, que trazem um fortalecimento da nossa fé. São coisas tão simples, né? Mas que nos aviva, que nos acende dentro de nós uma luz, né? Eu estou seguindo um Deus que realmente tem controle das coisas. Tem controle das coisas, né? Então, o interessante, irmãos, que ele na sequência da leitura em Êxodo 2, né? E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. O interessante, irmãos, mesmo diante de uma opressão forte em relação a ter filho, mesmo assim, ela persiste em ter filho. Né? Uma opressão realmente visível, que não podia. Filho, a probabilidade muito grande de nascer homem e ter que... Quantas mães tiveram que sacrificar os seus filhos? A Bíblia não relata, mas quantas mães teve que sacrificar os seus filhos? Né? Quanta dor, quanta choro, quanta tristeza, mas mesmo assim ela decide ter filhos, né? Então eu vejo hoje, irmãos, pessoas por livre e espontânea vontade não ter filho, né? Então, às vezes, por N motivos, né? E muitas vezes motivos de que a circunstância da vida, né? A circunstância do momento, né? A dificuldade de se criar filho hoje, às vezes as pessoas pensam em ter filho por causa disso. Não encaixou. Tem um boneco agora, né? Boneco reborn. É mais tranquilo, sabe? Não vou mentir pra você não, diga. Um problema, lembrei que tem muitos pais na velhice não tem nem filho para cuidar. Sei. Não tinha ninguém para cuidar dele. Uma briga para ver, uma procura para ver que podia tomar conta dele, né? Porque no passado, nossos pais, nossos avós tinham muitos filhos, né? E se alguém ficasse doente, tinha os filhos para tomar conta deles. Hoje, praticamente, você tem que já arrumar um asilo, alguma coisa, para colocar eles. Não tem quase ninguém mais hoje. Com certeza. É desse jeito. O Brasil é mais um descaso com os idosos, mas mais antigo. Reborn, reborn, né? É isso aí. É porque o ser humano, ele nasceu, né? Ele tem essa finalidade, né? Eu lembro que uma jovem, ela tinha medo, ela estava com medo de ter filho por medo de não dar conta do que o filho exigisse, né? A dificuldade dela era essa. E eu, naquela oportunidade, eu falei com ela: meu filho, para ficar tranquilo, quando nascer essa criança, vai nascer uma mãe junto, com todo cuidado, com toda... Deus criou e nasce junto, irmãos, para ficar tranquilo, né? Então eu nessa oportunidade, falando com essa jovem, eu falei com ela: pode ficar tranquilo, quando nascer a criança, vai nascer uma mãe com amor, com convicção, né? Se for normal, se for uma pessoa que não tenha distúrbio emocional, vai nascer uma mãe zelosa, vai nascer uma mãe inexperiente, mas com instinto materno para cuidar, para dar conta da exigência, da necessidade que um filho exige, né? Então pode ficar tranquilo.
Aí na época a gente falou, e hoje, graças a Deus, ela é mãe de 2 filhos, né? Então que Deus. Então, essa é o contexto a qual nasceu esse menino. Nasceu num contexto. Ela já tinha 2 filhos, ela tinha Arão e Miriam, né? E nasce agora a Moisés, né? O interessante, irmãos, que o nome Moisés, quem deu foi a filha de Faraó. Ela que deu esse nome Moisés para ele. Mas segundo a tradição judaica, o nome primário dele foi Joaquim. Não, a Bíblia não relata, né? Mas a tradição judaica diz que o nome dele era Joaquim. Porque ele tinha um nome. Quem deu o nome Moisés foi a filha de Faraó quando deu um outro nome. Ele não deu esse nome Moisés, né? Obviamente, né? Então isso é nome, com certeza, né? Nasce um filho, né? Às vezes tem um nome antes de nascer. 3 meses, às vezes não. Então é isso. Só que ele ficou com Moisés, né? Foi tirado do rio, não é mesmo? Então nós vemos aqui, eu só queria fazer eu queria só encerrar esse comentário sobre mãe, né? Então uma pessoa saudável, que ela tem seus motivos para não ser mãe, porque há eu queria só trazer um dado aqui, há um prazo de validade, há um período a qual a mulher pode ser mãe, vai cessar, não é mesmo? Vai cessar. Então, a gente vivendo pessoas tão boas, com estrutura emocional, com estrutura financeira, e decide por opção não ser mãe, eu fico pensando assim, pessoas tão boas poderiam gerar pessoas melhores, com pessoas com estrutura melhores para esse mundo. E às vezes pessoas sem estrutura emocional, sem estrutura financeira, procria e às vezes, né, vai ter dificuldade na criação. Agora pessoas normais, pessoas com estrutura financeira, emocional, deveria olhar e querer deixar alguém que possa contribuir com essa vida e com essa sociedade. Ouvindo e pensando assim nos meus últimos anos na escola. Você sabe que a gente, até professoras crentes mesmo, não chegamos a essa conclusão. O inimigo trabalhou tanto na vida do ser humano, das pessoas, que nós estamos com uma quantidade de crianças, mas uma coisa assustadora, com problemas emocionais e que agora ganha assim laudos. Tem TDAH, é autista, é não sei o quê, é não sei o quê. E o que a gente percebe, quem trabalha com eles, passa uma tarde numa sala, todos os dias, a gente percebe que é simplesmente falta de convivência familiar. As pessoas têm os filhos, dão as melhores coisas, até as pessoas mais simples, que hoje a acessibilidade a essas coisas está ótima. Muito bom. Dá tudo, mas não dá a convivência familiar. Então nós estamos com um mundo de crianças doentes emocionalmente, laudadas, e o serviço da professora na sala está ficando dificílimo, porque ela tem 2, 3 mediadoras, professoras que estão lá com uma única criança, que ela não tem uma necessidade especial, mas tornou-se uma necessidade especial na vida dela ter um que fique do lado dela, porque ela não tem convivência familiar. Então eu fico pensando assim, eu sinto que isso é uma obra do inimigo, feita nas famílias, nas pessoas, que tornou um egocentrismo tão grande na vida da pessoa, que ela quer cuidar dela, ela quer fazer as coisas dela, ela quer zelar por si mesma, ter aquele filho lá para não dizer que não teve família. Então eu nem sei se é melhor ter mais um filho, sinceramente. Com certeza. Para nessa circunstância, Nessa circunstância, e isso está espalhado
e ela agora trabalha, ela trabalha na maternidade do hospital. Mas ela começou a fazer um trabalho, porque buscaram nela, porque é uma pessoa zelosa, alguém que fica com o bebê quando a mãe nasce. Aí ela começou fazendo aquele iniciozinho, por causa de dar o banho, tá? Com o biguinho ainda, mas aí as mães acharam ótimo. Tem mãe que só solta quando a criança faz 1 ano, para ela dormir e deixar uma pessoa cuidar. Olha a complicação. A modernidade trouxe isso, sabe? Porque o interessante, a gente percebe-se isso, Tisa, na questão do ecocentrismo, e hoje nós vivemos num momento da história que as mulheres têm sido muito oprimidas psicologicamente. Não violentamente também, tá? Mas psicologicamente, sobre essa questão de autocuidado. Não é mesmo? Isso é um momento que nós estamos vivendo extraordinário. É um momento que nunca se teve tanto essa questão, essa autovalorização. Essa autovalorização combate contra o instinto de mãe, o instinto de família, criadora, protetora, né? Eu vi uma psicóloga falando, uma entrevista da psicóloga falando que problema não quer criança. O problema não quer criança. Os problemas, as pessoas em volta das crianças, que às vezes tem os problemas que afetam nas crianças. E ela falando mais ou menos a mesma coisa que você falou. São muitos diagnósticos há problema. Há problema físico, realmente, mas tem muitos problemas comportamental que é resultado de uma negligência como pai e mãe, como envolvimento, como projeto, como missão, criar família. Missão, criar família. A missão, muitas das vezes hoje, são os nossos bem-estar. Não estou dizendo que, né? Mas infelizmente nós estamos vivendo num período que tem exigido isso, exigido esse comportamento, não é mesmo? Só 2 observações que eu quero fazer. A escola pública ou particular de tempo integral ou em tempo integral também tirou muito, nos países comunistas também, eu acho que fascista também é assim também. Tirou muito a responsabilidade das costas do pai, né, tio? Né, tio? Né, irmã? De criar as suas filhas ou seus filhos, seus filhos ou suas filhas. Tirou muita responsabilidade. Eu acho o seguinte, que seja uma filha, que seja um filho, que seja um, que sejam 2, que sejam 3, que sejam 10, que sejam 12. Que seja uma filha, que sejam 2, que sejam 3, que sejam 10, que sejam 12 filhas. Mas os pais criar as filhas e as mães e os pais. E outra coisa também, dá tudo, mas não dá presença quando tem esse familiar, conforme a tia já falou. Com certeza. Então, nós estamos vivendo esse período da história, irmãos, que o consumismo ele exige muito das pessoas em adquirir recursos financeiros para cumprir, né? Eu lembro sempre quando a gente entra num supermercado, por exemplo, nunca vi tanto produto para vender. É muito produto, é muita coisa que tem, né? E tudo aquilo precisa de dinheiro para adquirir, e dinheiro precisa de trabalho, e para trabalhar, então, quanto mais necessidade de consumo, mais necessidade de trabalho. Quanto mais necessidade de trabalho, mais distanciamento da nossa missão como criador de novas famílias, né? Tem muitas irmãs, eu não posso julgar ninguém, porque cada um tem o ser humano, seja macho ou fêmea, homem ou mulher, tem as suas seus problemas, suas dificuldades, seus apertos. Mas muita gente que nós somos criados, um parente ou afinidade, um primo meu com afinidade falou, se você não tem maturidade para criar um filho, você e sua esposa, não ponha filho no mundo, não cria. E ele falou muito certo, entendeu? Então é isso. Ele devia estar querendo
a responsabilidade, como o irmão Samuel fala, de criar o seu ser transferido. Não pode transferir para a avó, para avô, para o colégio, para a escola pública e tempo integral. É isso aí. Para a escola, para irmã, para o irmão. Ele fala assim, meu Deus, nem para a Xuxa, nem para a Angélica, nem para ninguém. Nós não somos obrigados a criar ninguém. Isso aí. É isso aí. Oi? Pode falar. A gente precisa pensar um pouco a questão, porque nós não estudamos o capítulo 1 do Êxodo. Deus profetizou, né, para Abraão que a descendência dele seria escrava num país distante. Só que quando a gente lê o capítulo 1 aí, a gente vê que surgiu um rei que não conheceu José. Mas o povo de Israel, ele progrediu muito, aumentou muito no Egito. Tanto é que eles estavam enfadados dos filhos de Israel, tanta gente. Então, é do propósito de Deus que aquele povo crescesse, né? Sim. E se tornasse uma grande nação. Sim. Essa é a finalidade. Então, irmão, só para a gente caminhar aqui, fechar isso aqui, só para fechar esse comentário sobre a questão da atualidade, só para fechar, não tem como fugir disso que está acontecendo hoje. Não tem jeito mais. Não adianta que você vai se malocar num lugar distante e vai distante. Não tem jeito. Nós vamos ter que viver nesse contexto, mas com o pé na terra, mas com os olhos fixos no céu, né? Procurar viver de forma a transmitir a glória de Deus. Que Deus ilumine as moças, as mulheres, as novas mães, as novas famílias, para que elas possam criar os seus filhos num mundo difícil, mas com a firmeza da fé que o Senhor vai conduzir da melhor forma possível. Que nós possamos, como pais e mães futuras que irão nascer, possa ter essa expectativa. Eu não vou criar o meu filho para ser escravo nesse mundo, mas eu vou criar para a glória de Deus. E o resultado não é a gente que garante. Que a gente possa preparar a arca, que a gente possa preparar a arca, é aquilo que a gente pode fazer, é preparar a arca, botar no lugar específico do rio, para que o Senhor possa usar de misericórdia com os nossos filhos. Então que as mães que possam ouvir, possam ter essa convicção, olhar para o mundo terrível, mas olhar para um Deus que tudo pode agir na vida das nossas famílias. Não é mesmo? Então vamos dar sequência na leitura aqui. Então ele, não podendo esconder mais o menino, levou ele, botou numa arca, né? E betumou, preparou. Isso aqui, irmão, eu vejo como aquilo que a gente pode fazer. Tem coisas nas nossas famílias, é aquilo que a gente pode fazer. Tem coisas que a gente não pode fazer. Tem coisas que a gente pode fazer. Essa criança, que ironia do destino, né? Uma ordem do rei, né, do faraó, que tinha que matar as crianças. E ele vai criar aquele a qual iria libertar o povo. Deus trabalha de formas que a gente não entende. É confiar, irmãos. Isso é fé. Fé é crer que Deus pode fazer toda a estrutura. Pagou, né? Recebeu ainda, né? Do Egito preparado. Eu fico pensando, sabe, irmãos, quando nasce essa criança e aquele bebê lindo, eu fico imaginando Joquebede, né?
aquele bebê lindo, mas nasceu homem, nasceu menino. Sentença de morte, não é mesmo? Mas o Senhor conduziu a vida daquela criança, né? Deus conduziu, não é mesmo? Então, ela criou. Eu sempre digo, irmãos, que nós, como os pais, nós temos que criar estratégias, envolvimento, né? Para que nossos filhos possam ter sucesso lá fora. Criar estratégia, né? Eu vejo aqui a preparação dessa arca e o local onde foi colocado, foi criada uma estratégia. Não é mesmo? Ela desenvolveu uma estratégia. Eu vou preparar essa arca, betumar direitinho, tampou, né? Colocou lá. Ficou vigiando, né? Então se criou uma estratégia. Não é mesmo? Então, nós como pais, né, os futuros pais, que a aventura vai vir, eu tenho certeza disso, né? Vocês possam também criar uma estratégia em Deus, né? Estratégia de proximidade. Porque nenhum de nós que está aqui, independente do resultado dos filhos que vocês tiveram, nós não fomos pais perfeitos. Nós não fomos pais perfeitos. Não é mesmo? Mas prove ao Senhor a misericórdia dele, que os nossos ensinos e exemplos surtiu efeito na trajetória do filho. É o que acontece com Joquebede. Então, Joquebede, ela teve a oportunidade de criar o filho, não sei até que idade, mas ela criou até uma certa idade. E esse período, irmãos, foi necessário para que ela pudesse incutir, ensinar todas as suas tradições e a sua crença em Deus. Sabe por que eu creio nisso? Porque Moisés, pelo o desenrolar da história, Moisés não teve contato com o povo. Ele foi criado no palácio. Era uma distância muito grande do palácio ao povo. Ele não tinha contato com o povo. Depois que ele vai para o palácio, ele não tinha contato. Né? Ele não tinha contato com o povo. Então, quando Deus chega para falar com ele na sarça, o que Deus fala com ele? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por que Deus fala diretamente com ele? Porque ele sabia que ele conhecia Abraão, Isaac e Jacó. Foi ensinado a ele. Ele saiu para poder visitar os seus irmãos. Bueno, parece que chega a maturidade, né? Tem uma definição teológica que divide Moisés, ele viveu a sua vida foi estipulada em 3 etapas de 40 anos. 40 anos simboliza uma jornada completa. Então, os primeiros 40 anos, tem uma colocação teológica que diz que nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele achou que ele era tudo. Ele achou que era tudo. Na segunda etapa dos 40 anos, ele foge do Egito. E ele, no deserto, cuidando de ovelha, ele percebeu que ele não era nada. Não era nada. E nos últimos 40 anos da sua trajetória no deserto com o povo de Israel, ele pôde perceber que Deus realmente era tudo. São as suas etapas de 40 anos. Quem vai falar sobre isso é Estevão. Quando Estevão é apedrejado, ele vai trazer um resumo da trajetória do povo de Israel. E ele vai falar dos 40 anos de Moisés lá no palácio. 40 anos a qual ele aprendeu tudo do Egito. Um homem instruído nas coisas daquele momento, daquele mundo.
Então ele tinha condição de liderar o povo, porque ele tinha conhecimento secular. Mas aquele conhecimento secular precisava da orientação e do direcionamento do Senhor, a qual ele percebeu isso na trajetória na sua trajetória como líder do povo de Israel. Então, só para a gente dando a sequência aqui nessa colocação, e versículo 5, e a filha de Faraó desceu lavar-se ao rio, e as donzelas passeavam pela banda do rio, e ela viu a arca no meio do junco, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-se, viu ao menino, eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos hebreus é este. Você lembra que no início fala da aparência de Moisés? Era muito bonito, né? Porque um bebê bonito, irmãos, vai chamar atenção. Não é mesmo? Um bebê bonito, né? Eu lembro de um vídeo que foi feito, eles colocaram uma menininha arrumadinha, bonitinha, no meio de uma praça. Você já viu esse vídeo? A menina bonitinha, arrumadinha, no meio de uma praça, a menina pequenininha. E todo mundo que passava perguntava, menina, por que você está perdida? A sensação que a menina está meio perdida, né? Mas um monte de gente queria ajudar a menina. A menina bonitinha, arrumadinha, sabe, pequenininha, uns 4, 5 anos. E um monte de gente passava e perguntava à menina se ela estava perdida, se ela estava caçando alguém. Chamava a atenção das pessoas. Aí, sabe o que eles faziam depois? Botava a mesma menina com a roupa toda rasgada, assim, abandonada. Ninguém parou. Ninguém parou. Interessante. Por causa disso que Moisés nasce bonito. Você está entendendo? Porque nós, como seres humanos, e a filha de Faraó era uma pessoa igual eu, a mesma estrutura sua, que olha e tem facilidade de aproximar de pessoas com aparência melhor. Eu digo que é a força da discriminação que tem dentro de cada um de nós. A força da discriminação que nós temos em cada um de nós, irmãos. Então, quando nós estamos diante de uma coisa... então, a nossa consciência cristã, a nossa consciência do entendimento que todos são iguais diante de Deus, nos chama a atenção e a gente muda o conceito, a gente muda o pensamento, a gente muda a atitude. Então, por causa disso que eu vejo, então quando ela abre aquele cesto, né? Ela abre aquele cesto e vê aquele menino, né? Chamou a atenção dela, ela ficou impressionada com aquilo. Eu nunca tinha visto, de repente, um menino tão bonito igual aquele. Eu lembro, irmãos, que a gente ia lá em Retiro, eu ia muito com a Dona lá em Retiro, e lá tinha uma menininha, mas eu nunca vi um bebê tão bonito igual a minha. Ela cresceu, casou já, mas não está tão bonita. Ela continuou bonita, mas a proporção, eu já brinquei com ela sobre isso. Mas era bebê, eu nunca tinha visto um bebê tão bonito igual aquele. Mas era negócio assim, chamar atenção. Né? Já casou, já está grande. E eu já brinquei com ela sobre isso. Quando você era novinho, você era mais bonito. Mas era um bebê lindo. Entendeu? Chamava atenção. Não é mesmo? Então, quando você vai ver essa expressão que o bebê era formoso, né? E ela identificou que ele era um hebreu. Era um hebreu. Qual é a condição dela? De mandar matar a criança. Matar essa criança. E tem uma colocação que... E também tem-se uma definição sobre isso, que o menino tinha a marca da circuncisão. Aí ela pôde perceber que o menino era um hebreu, não é mesmo?
Também tem essa... A Bíblia não fala sobre isso, mas ela... Isso aí. Deixou ele é filho do faraó. Deixou ele é um hebreu. E outra... Dois anos para baixo, 2 ou 3. Uhum. E ele achasse das meninas 2 anos para baixo, já para sacrificar. Isso aí. O interessante, falando sobre isso, eu vejo por que Moisés, quando o faraó descobriu que ele tinha matado o Egito, que matar ele. Por causa disso. Porque ele era um hebreu. Então ele, como hebreu, ele tinha que ser um cara exemplar dentro do palácio. Que qualquer deslize, eles iam botar ele para fora. Porque ele não era um egípcio de sangue. Ele estava ali por causa da proteção da filha de faraó. Deus, tanto Sim. no palácio como lá no deserto. Não, com certeza. Mas pela circunstância humana, entendeu, Levi? Circunstância humana. Ele tinha que ser um bom filho da filha de faraó. Porque senão eles iam colocar ele para fora. Né? Então, é igual o José. José tinha proteção de Deus? Tinha, não tinha? Então José precisava de ser um bom escravo? Precisava de ser um bom prisioneiro? Podia ficar tocando terror na cadeia? Não, ele tinha que ser um bom homem. Diga, irmão. O irmão falando aí sobre tipo simulação da garota. Sim. Mas Moisés foi um dos hebreus, um dos garotos, lindo. Mas eu pensando aqui, em Isaías 53, 2, está dizendo, porque foi subido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejasse. Aí a diferença aí, quer dizer, o próprio Senhor Jesus, nós olhávamos nele e não achávamos formosura nenhuma. Olha só. Quer dizer... E Moisés tinha formosura, né? Tinha essa... mais poder. Com certeza. O Hebreus vai falar sobre isso, né? Sobre Jesus é superior a Moisés, né? A casa. É isso. Isso aí. Superior a Moisés, porque ele fala que Moisés construiu sua casa, né? Firmou sua casa. E Jesus, ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Né? Então, o Hebreus vai falar sobre essa questão. Então, Moisés, ele nasce, a filha, né? Viu que era um menino, então disse a sua irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma ama dos hebreus, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe, vai. E foi-se, e a moça chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou seu nome Moisés. E disse, porque das águas tenho tirado. Então ela coloca o nome dele de Moisés, porque das águas tenho tirado, né? Tirado do rio, Moisés, o significado do nome Moisés. Então Moisés acontece que, aí no versículo 11, aconteceu naqueles dias que sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos e olhou a uma e a outra banda e vendo que ninguém lhe havia feriu o egípcio e o escondeu na areia. Então ele vai e mata o egípcio. Daquilo que eu disse, né? Olha a sequência da leitura. E olhou e tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 varões hebreus contendiam e disse ao injusto, por que feres o teu próximo? E qual lhe disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Ninguém tinha posto. Mas à frente ele vai assumir essa função de maioral e juiz.
Mas aí não é... Porque aí Jesus... Próprio Deus. Aqui, quem te colocou? O cara diz que ele vai lá. Quando ele está lá conversando com Deus, ele lembra desse fato aqui. Ele lembra desse fato. Portanto, ele vai perguntar a Deus: quem me enviou a eles? Quem me enviou? Que eles vão perguntar. Que já me perguntaram. Eu já fui confrontado com isso. Quem me perguntou? Então, quem que eu vou responder? O eu sou te enviou. O eu sou. O eu sou. O Todo-Poderoso. Eu sou, né? Então, ele vai usar essa expressão. Então, ele vai dizer aqui... como matasse o egípcio? Aí eles vão responder, hein? Pensas matar-me como matasse o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. E ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. De repente, o Faraó já estava procurando um motivo. Um motivo. Por causa que eu disse, nós como crentes em Jesus, eu tenho salvação garantida, não preciso ser bom crente. Mas essa é a nossa missão aqui, irmãos. Nossa missão aqui é testemunha. Como eu vou testemunhar de alguém se eu não tenho conduta desse alguém? Você está entendendo? Então o Faraó procurava já matá-lo, de repente, né? Porque ele não era um egípcio. Ele era descendente daquele povo a qual era escravizado, marginalizado, inferiorizado, humilhado. E aquele camarada está sentando à mesa do Faraó, né? Então, quando ele vê isso, o Faraó descobre, estou enrolado, vai me matar. E ele foge do Egito. Um mover de Deus, era uma ação de Deus na vida dele. É aquela colocação que vai dizer, né? Então até aqui ele aprendeu, ele achou que ele era alguém, né? E aos 40 anos ele vai se identificar como realmente vai visitar o seu povo. Eu vejo aqui, o período, às vezes a gente passa esse período na vida, irmãos. Quer ver uma colocação, queria fazer uma aplicação nesse sentido? Às vezes nós convivemos com os nossos pais, a nossa juventude, adolescência, e às vezes muitos percebem, mas muitos não percebem o valor dos pais. Aí quando chega uma certa idade, vai valorizar a família, valoriza os pais, às vezes os pais até morreram, há uma autovalorização, e eu vejo isso aqui na vida de Moisés. Moisés de repente viveu aquele período ali achando que era alguém, sentado na mesa do Faraó, todo a mordomia, né? Eu semelho isso à nossa adolescência, juventude, que às vezes as pessoas não valorizam a companhia dos pais, não valorizam a família, né? Aí quando chega lá na frente, a certa idade, a idade já mais madura, a gente começa a lamentar: poxa vida, como meus pais eram bons, como minha família era importante para mim, né? Aí vem aquele período da sensatez, do entendimento, muda os conceitos, não é mesmo? Então eu vejo que Moisés, ele chegou aos 40 anos, ele chega numa maturidade para reconhecer da onde ele veio. E ele vai visitar o seu povo, né? Então, diante disso, ele vai fugir. Ele vai fugir, né, do Egito, e ele vai cuidar de ovelha no deserto. Ele vai ser preparado pelo Senhor, né? Aqui ele não teve argumento para persuadir essa pessoa. Ele não teve argumento. Mas na sua trajetória no deserto, irmão, ele vai ter argumento de sobra para conduzir esse povo no caminho da terra prometida. Quantas decisões importantes, quantas coisas, quantos problemas internos ali para liderar esse povo.
Quantos desafios, né? Quantos desafios. Então, Moisés ele vai assumir essa responsabilidade na orientação de Deus. Ele vai exercer isso com maestria, com dignidade, né? Porque o cargo que Deus incute a ele demandava dele não demandar dele um exercício, uma entrega muito grande, né? Você exercer um cargo de liderança, você tem que haver uma entrega muito grande, principalmente no meio da igreja, porque as pessoas hoje têm uma visão distorcida em relação à liderança de igreja. As pessoas acham, né, diferente daquilo que Jesus vai dizer. Jesus fala assim, quem quer ser o maior, seja servo de mais gente. Hoje essa lógica que Jesus fala lá atrás, ela está sendo descumprida, porque os maiores na igreja é aquele que é servido por mais gente. Eu convivo muito com isso, irmãos. Um pastor, a gente conversando, ele falou assim, eu tenho mais de 120 obreiros para comandar. Aquela arrogância, sabe? Você percebe aquela... Não é mesmo? Mas a lógica de Jesus para os maiores não era aqueles que eram mais servidos, mas aqueles que serviam mais gente. Essa é a lógica de Jesus. Então a lógica para a igreja é essa, irmãos. Servir. E não só na igreja. Eu estava comentando ontem, na reunião que nós tivemos aqui ontem à noite, e eu fiz um comentário sobre toda a vida nossa, todas as nossas ações profissionais, ela é ato de servir. É ato de servir, você já percebeu? Qual a sua profissão? O que você faz? Sua profissão é servir o outro. O que você faz? Você é vendedor? Você é professora? Você é pedreiro? Pintor? Porteiro? Todas essas profissões, elas são para servir o outro. Está vendo a lógica? Então, quando eu até comentando na reunião de ontem à noite com os jovens aqui, e eu falando, então quando a gente entende que todas as profissões é um ato de servir o outro, quando a gente entende isso, você vai fazer a sua profissão melhor, né? Quando você entende isso, né? A gente tem benefício das profissões, né? Mas a sua essência da profissão é servir o outro. Servir o outro. Então, quando a gente exerce com essa mentalidade de servir o outro, a gente vai exercer a nossa profissão com mais dignidade, com mais prazer, com mais alegria, com mais rentabilidade também, não é mesmo? Então, só para a gente caminhar para o final aqui, encerrando já, então o Senhor ele parece a Moisés na sarça, né? E ele faz uma promessa a Moisés, né? No versículo 8 do capítulo 3. Olha só, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra que boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Edeu, do Jebuseu, do Eveu, né? E então ele fala que eu desci e eu vou libertar eles, vou levar eles para uma terra que mana leite e mel, uma terra fantástica, irmãos. E aquela terra ela é fantástica até o dia de hoje. Eu estava vendo uma pesquisa sobre o povo de Israel, não cristã, uma pesquisa secular, sobre a riqueza do mundo, sobre as pessoas, sobre pessoas importantes no mundo. Uma pesquisa secular, não era religiosa. Não era religiosa a quem fez esse relato. E ele falando que a maior renda per capita do mundo é em Israel. Todos os prêmios Nobéis do mundo, 22% dos ganhadores são judeus.
Você imagina só? O maior número de milionário no mundo é judeu. Judeu. A terra de Israel hoje é uma autoprodutiva, extraordinária produção tecnológica, frutífera em todo segmento. A autoprodução. Sabe por quê? Porque Deus diz: eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Mana leite e mel. Eu não sei a profundidade dessa expressão leite e mel. Eu não sei qual a profundidade, mas deve ser uma coisa muito boa. Né? Deve ser uma coisa extraordinária. Mana leite e mel. Né? Eu não sei a profundidade disso. Mas isso até o dia de hoje, irmãos, é visível para o mundo ver o cuidado, a proteção, a misericórdia de Deus sobre esse povo, mostrando inteligência, não é mesmo? Fantástico. Isso é uma promessa de Deus, é um compromisso que Deus assumiu com esse povo, lá com Abraão, e vem em todo o decorrer desse século, se cumprindo, dia a dia. Então nós cremos num Deus, irmãos, que tem um compromisso com os seres humanos. Nós cremos num Deus que pagou o alto preço para a nossa redenção. Nós vamos morar no céu, nós vamos encontrar com o Senhor, não porque a gente melhorou como pessoa, mas porque Ele assumiu um compromisso na cruz do Calvário e nos conduzir até aquele dia. Aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de cumprir. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a cada dia a alegria da salvação dele. E Paulo, todos os outros foram super instruídos e sentiram pequenininho perto de Deus. Com certeza. Essa é a verdade, né? Então Deus nos abençoe, irmãos. E à noite nós estaremos aí, se o Senhor nos permitir.